Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de geografia. Vocês se lembram, nós comentamos bastante aí sobre o bioma da Amazônia e também o bioma Cerrado, né? Na aula passada a gente comentou bastante e ficaram faltando os demais, né? Então, hoje a gente fala de uma maneira resumida, como já explicado para vocês, mas de uma maneira eficiente, né? Com as principais informações, pelo menos aquelas informações que cabem, né, que estão dentro do recorte da geografia, porque vocês sabem que também vocês veem biomas na biologia, por exemplo, né, mas com um enfoque mais voltado à fauna, à flora, né? No nosso caso, é um enfoque mais de relevo, de florestas, vegetação e tal, mas uma coisa mais ampla e mais abrangente. Então, começamos aí pelo bioma Caatinga, né? Então, informações importantes na tela, nós vamos comentar. Ocupa grande parte da região Nordeste, abrange os estados de Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, né? Então, pessoal, a gente já percebe que é um bioma que representa bastante o Nordeste, né? Se por algum acaso aparecer algo nesse sentido, né? As regiões e tal, é basicamente ali na região do Nordeste, a Caatinga, tá? E é o único exclusivamente brasileiro, né? Como se só existisse aqui. Obviamente existem biomas semelhantes no resto do mundo, como as estepes e tal, porém a Caatinga é nosso, né? Exclusivamente nosso. Além disso, a presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão, e aí foge um pouco do Nordeste e de Minas Gerais, mas de forma majoritária e totalmente no Nordeste ele está presente, ok? Clima semiárido, né? Um clima típico de regiões que recebem precipitação abaixo da evapotranspiração. O que isso significa? Chove menos do que as plantas, por exemplo, transpiram, né? Falta água, precipitação baixa, né? Por isso, um clima mais seco, né? Temperaturas um pouco mais altas e clima seco, semiárido, né? Precipitação abaixo da evapotranspiração, né? Não há esse abastecimento equilibrado, vamos dizer assim, né? Solo pedregoso, relativamente fértil, compactado, né? Apesar de ser um solo fértil, né? Apesar de ter ali seus nutrientes, não ser tão ácido e tal, ele é um pouco difícil para a agricultura, ou pelo menos de forma natural ele é um pouco difícil, porque se você conseguir prepará-lo, você fornece um solo bom para a agricultura, porque por ele ser compactado. Essa questão de ter pouca chuva, pouca precipitação, isso vai secando, né? Os poros vão se firmando, vai se aglutinando ali e vai formando aquelas rochas, vai formando aquelas rachaduras que a gente vê bastante, né? Em novela, em filme, em programas de televisão que mostram lá o sertão nordestino, a Caatinga e tal, todas essas regiões, tá? Então é um solo bastante compactado, bastante duro, né? Precisamos revolver o solo para conseguir cultivar, por exemplo. Cactos e árvores com raízes profundas é uma característica, né? Temos os cactos são conhecidos, né? Como aqui o cheque-cheque, né? Chique-chique, perdão, são conhecidos por armazenarem água, né? Então, é uma característica de plantas lá da Caatinga, por causa dessa falta de precipitação, esses cactos foram se adaptando a essa região e conseguiram aí uma técnica, vamos dizer assim, já dentro da fisiologia da planta, de conseguir armazenar água por muito tempo, porque lhe falta água advinda da precipitação. Já no caso de outras árvores, né, de portes maiores, né, espécies arbóreas, que conseguem sobreviver muito porque têm raízes profundas. O que isso significa? Alcançam, na maioria das vezes, o lençol freático, ok? Tem um lençol freático lá embaixo, então falta chuva ali em cima, porém, com as raízes ela consegue penetrar no solo e chegar próximo do lençol freático, absorvendo água de lá. Por isso que elas são bem esbeltas na maioria das vezes, né? Por causa dessa característica. Entramos aí no bioma Mata Atlântica, né? Ele engloba toda a totalidade é muito bom, hein? Ele engloba a totalidade de 3 estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, grande parte do Paraná e pequenas porções de 11 estados. Veremos quais são esses estados. As árvores têm copas altas, né? Igual lá na Amazônia.
Clima úmido e alta temperatura, bem semelhante também à Amazônia. Solo pouco fértil, semelhante à própria Amazônia. Por que disso, né? Basicamente, a chuva, a nutriente, tudo é absorvido por aquelas árvores, porque são de grande porte, elas caem e já absorvem. Nada vai para o solo. Diferente, por exemplo, de um cerrado, de uma caatinga, tudo vai para o solo, fica no solo, absorvido no solo, lixivia no solo. Na Amazônia e na Mata Atlântica já é diferente, né? As próprias árvores já vão consumindo aquela matéria orgânica, aqueles nutrientes, e somente uma camada ali de 5, 10 centímetros tem uma certa fertilidade por causa das folhas que caem ali e tal, mas abaixo disso não é nada fértil, né? Nada fica. Tudo é cíclico dentro da Mata Atlântica e da Amazônia, tá? Autodesmatamento. Essas duas imagens são muito interessantes, isso cai em vestibular, prestem atenção. Desenvolvimento de cidades, eu coloquei aqui. Vamos observar dois mapas, prestem atenção. Duas imagens. Nessa primeira aqui, imagem, a gente via a Mata Atlântica original, né, o seu tamanho original. Olha como ela abrangia várias partes, né, vários estados. Era bem assim, e entrando para o interior do país, né? Hoje em dia ela está mais ou menos assim, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia de quanto aí degringolou, de quanto foi desmatada a Amazônia, né? A Amazônia, muito bom. A Mata Atlântica, inclusive, que tem esse nome, por quê? Porque nós somos banhados pelo Oceano Atlântico e a Mata Atlântica está no litoral, banhada pelo Oceano Atlântico. Por isso desse nome. Mata Atlântica é muito fácil da gente ligar. Inclusive, se cair alguma questão falando qual é o oceano que banha aqui o nosso litoral principal, a gente já ligou para a Mata Atlântica, Oceano Atlântico. Não tem erro. E por que desse desmatamento, né? Acabou tanto assim, a outra figura responde esta questão. Por quê? Temos 4 faixas aqui, prestem atenção. A verde, muito larga, enorme. A amarela, larguinha, mas bem menor. A azul, menor ainda. E a branca, menor ainda, quase imperceptível. Sabe o que elas têm em comum? Tem a mesma quantidade de população. Ou seja, numa estreitinha faixa, que é a branca aqui, ó, a última, tem o mesmo tanto de população de pessoas que nessa verde. Ou seja, a população brasileira está na sua, majoritariamente falando, está no litoral. As cidades começaram no litoral, né? Vocês sabem, São Vicente, aí vem Rio de Janeiro, e vai lá para o Nordeste, enfim. As cidades se aglutinaram ali no litoral e a população aumentou-se ali no litoral. Então, foi construindo as cidades, né? Foi construindo os portos, as indústrias e tal, e isso foi desmatando a Mata Atlântica. Então, não é por causa da agricultura, por exemplo, ou por causa de outro motivo específico, igual nos outros biomas, mas sim por causa do desenvolvimento das cidades, tá? Por causa do aumento da população. Temos o bioma Pampa, tá? Ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós teremos 2 questões, eu quero que vocês respondam, tá? Sobre o tema, muito interessante. Muito difícil, viu? Ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul, nós veremos aqui nesta imagem. O clima é subtropical, 4 estações do ano bem definidas, tá? Não é a caatinga que é verão e inverno, não tem primavera, não tem outono, direito você não sabe o que está acontecendo, é quente e depois basicamente é isso. Ou em outro bioma que é quente, depois é só frio. Não, nos Pampas é bem definido isso, né? Temos o inverno, o verão, a primavera e o outono, né? As plantas respondem, né, a essa diferença das estações. E a vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Então, Mata Atlântica e Amazônia, árvore de grande porte. O Pampa já temos árvore de pequeno porte, né? No Cerrado, por exemplo, de pequeno, médio porte, todas retorcidas, caatinga de grande porte, mas bem afastadas umas das outras, né? Então é bem distinto, dá para a gente marcar aí. Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagens, onde se desenvolvem grandes rebanhos, solo fértil. Além de ter um solo fértil, né, bom para as gramíneas, bom para pastagens e tal, eles costumam ser bem planos e tal, então é muito bom para pasto. Então tem muito gado, tem muita criação pecuária bovina de porte, principalmente nessas áreas aí deste bioma, que está ali somente, basicamente, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Porém, ele vai ali, alcança o Uruguai, pega a Argentina também.
Então, tem os pampas ali, ele sai, ultrapassa a fronteira aí do Brasil, tá? E o Pantanal, né? Essa é a nossa árvore símbolo do Pantanal, o jaburu, tá? Tem o Palácio do Jaburu em Brasília, em homenagem a esta ave, que é maltratada, inclusive, né? Quem considera uma pessoa que não é muito bonita, vamos dizer assim, chama de jaburu. Na verdade, eu acho um pássaro muito bonito, né? Talvez pela parte aqui da face, né? Não seja muito legal, mas é uma árvore muito bonita, muito forte, grande, né? Muito interessante. Pantanal talvez seja um dos biomas mais bonitos, se não o mais bonito, viu, pessoal? Temos a floresta, os flamingos, né? É um bioma muito característico, tá? E é considerado de menor extensão no Brasil, abrange 2 estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quando a gente utiliza essa palavra considerado, fala, mas é ou não é? É porque tem gente que acredita que o bioma vai mais um pouco para frente, vai mais um pouco para trás, então esse limite fica meio deturbado. Mas é o menor, tá? Se alguém perguntar, é o menor, Amazônia o maior. Vestibular, Enem, tá? O clima predominante é tropical continental, com altas temperaturas e chuvas de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras, arbustos. O nome desse bioma remete, obviamente, às regiões alagadiças, que são chamados os pântanos, daí que vem o nome, né? Inclusive, pessoal, cientistas, enfim, defendem que há uma ligação do Cerrado com o Pantanal. Que o Cerrado, por ser aquela esponja que eu falei na aula anterior, de sugar a água, levar para o lençol freático, essa água, eles acreditam, que chegam até o Pantanal, tá? Então, o Cerrado tem uma importância muito grande nesse contexto, tá? Inclusive para o nosso próprio Pantanal. Pantanal que é destino de muitas boiadas, né? Durante aí o período de seca nas regiões nas regiões nativas ali daquele gado e que vai ali para o Pantanal para ter ali o que beber, vamos dizer assim. Então, eles conseguem fazer essa viagem e chegar até o Pantanal, que é o maior bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. É considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera. Tamanha a importância do Pantanal, tamanha a identificação do Pantanal, especificidade do Pantanal. É um bioma único, então, por isso é muito protegido, é muito considerado, tá? E agora as 2 perguntinhas. Quero que vocês respondam quem está com o microfone aí, por favor. Se vocês não responderem, não tem problema, a gente vai junto aqui nessa. O Cerrado se caracteriza por conter, e aí vocês vão me responder. Eu vou perguntando, vocês me digam, tá? Árvores com troncos grossos e muito altas, formando floresta, pessoal, sim ou não? O Cerrado. Árvores altas? Não? Sim? Acho que todo mundo está com problema de microfone, né? Vamos lá, então. Vamos junto. Eu sei, tá complicado. Até a Mica que estava com o microfone também deu umas travadas, então vamos lá. Árvores com troncos grossos e muito altos, pessoal? Não, né? É uma característica da Mata Atlântica, da Amazônia, né? Árvores baixas com troncos retorcidos de aparência seca? Sim, lembre-se dos troncos retorcidos, né? Por causa do fogo. Eu estou vendo que vocês estão respondendo, né, pessoal? Muito bem. Por causa do fogo, por causa da acidez do solo, então ele não nasce ali perfeitamente, então tem realmente os troncos retorcidos e de aparência seca. Cactos e palmeiras, longe uns dos outros, não, pessoal. Cacto é da caatinga, tá? É bem fácil da gente estar lembrando. Pinheiros altos de troncos finos, geralmente nos pampas também existem muitos pinheiros. Vegetação de gramíneas também nos pampas, tá? A gente já ia anulando, bem tranquilo da gente acertar essa. E a segunda, que eu sei que vocês sabem, porque a gente falou um slide especificamente disso, e podem ir respondendo, fazendo favor no chat, que a hora que a gente terminar, eu vou verificar se vocês estavam certos. Então, respondem aí rapidinho. Complete, pode ir respondendo, que eu estou vendo que está chegando. A Mata Atlântica está sendo destruída. Letra A, para urbanização, construção de rodovias, desenvolvimento industrial. B, cultivo de café. C, a Mata Atlântica não está sendo destruída, está tudo ok, está de boa. D, para o cultivo de cana-de-açúcar. E E, para o extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal, não, tá? Bem claro. Cultivo de cana-de-açúcar
Tem cultivo de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo e tal, mas obviamente que não. É todo o litoral Mata Atlântica, né, até no Nordeste, e a cana-de-açúcar está aqui praticamente. Mata Atlântica não está sendo destruída? Será que não? Vamos confirmar aqui na imagem? Está tudo certo? Parece que está igual, não mudou muito mesmo não. Não é também, né, pessoal? É claro que não está, que está sendo destruído, pelo menos assim, foi muito destruída, né? Hoje já existem aí políticas públicas que visam essa não destruição. Para o cultivo do café, também não. Café é específico de algumas regiões ali, né? Para a urbanização, construção de rodovias e desenvolvimento industrial, sim, a Mata Atlântica está num lugar onde tem muita gente, onde tem muita cidade, muito desenvolvimento. Diferente do Cerrado, que está sendo destruído para a agricultura, ou da Amazônia, extrativismo, agricultura, pecuária, a Mata Atlântica é por causa do desenvolvimento urbano, praticamente. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu vou parar aqui a nossa gravação. Só um minutinho.